livro da Suzane Richthofen é um grande... Posso dizer que foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava que essa obra fosse fazer esse sucesso que fez à época. Ele foi lançado em 2011. E era um momento que a literatura e no audiovisual pouco se falava sobre essa coisa do true crimes. Eu, pelo menos, não me lembro de alguém na literatura que fizesse isso. No audiovisual, talvez, me lembro de alguns. Mas o livro da Richthofen é o segundo livro da coleção Grandes Crimes, da editora Planeta, que à época se chamava Editora Planeta, né? Hoje se chama Editora Planeta do Brasil. E o primeiro livro dessa coleção foi esse daqui, o livro Topeira, a história do assalto ao Banco Central. Parece que no vídeo está invertido, não é isso? Mas, enfim, ele é o livro. Então, essa coleção foi lançada com o livro Topeira, que é uma história sobre o furto ao Banco Central, lá de Fortaleza. E logo na sequência foi lançado o livro da Richthofen, que é um livro que eu tenho muito carinho, assim. Foi uma obra que me surpreendeu. E eu precisava, como eu tinha um acordo com a editora para ficcionalizar os crimes que tiveram grande repercussão na sociedade, né, com a opinião pública, depois do assalto ao Banco Central, o mais óbvio que me veio na mente foi a história da Suzane Richthofen. Não havia uma coisa tão chamativa, tão emblemática, né, quanto a história dessa jovem menina milionária que matou os pais por dinheiro. A parte da criação do livro não houve muita mística, assim, não teve muita coisa difícil. À época, os autos, lá no Fórum da Barra Funda, lá no Fórum Criminal da Barra Funda, aqui em São Paulo, eles não estavam em segredo de justiça. Isso foi em 2011. Na época, eu ainda era advogado. Eu pedi, então, a vista dos autos para vias de estudo. O juiz, à época, ele me concedeu. Eram 22 volumes, se eu não me engano. E aí tive, então, contato com esse processo. Mas, antes disso, havia uma coisa que me perturbava. Na época, em 2002, quando ocorreu o crime da Suzane Richthofen, eu havia acabado de entrar na polícia como investigador. E logo que o crime ocorreu, que foi em outubro de 2002, havia muitos comentários entre os colegas, né, da polícia, dizendo que havia o inquérito sendo tocado pelo DHPP, pelo Departamento de Homicídios aqui de São Paulo, e havia também uma espécie de investigação paralela que era feita pelos investigadores do distrito, ali da área. E quem conhece a polícia sabe que isso cria uma série de crises, né? Não é uma coisa muito usual de terem duas investigações assim. E as boatarias que eu recolhia entre os colegas era de que havia ali uma certa rivalidade entre essas equipes de investigação. Não sei se isso era verdade realmente. À época não dei muita bola para isso, era mais conversas para matar o tempo durante algum plantão do que alguma coisa realmente crível. Só que quando eu tive contato com o processo, para minha surpresa, havia realmente diligências feitas pelas duas equipes. E a diligência que elucidou, que trouxe a grande prova do crime, né, que foi achar a moto onde um dos irmãos Cravinhos a loja onde um dos irmãos Cravinhos havia comprado uma motocicleta com o dinheiro que ele havia roubado dos pais. Essa informação foi trazida pelos investigadores do distrito à época. E isso, dentro da minha cabeça, já criou assim, milhares de histórias, milhares de circunstâncias e de ocasiões. Então, eu comecei a construir a história a partir desse nariz de escultor, sabe?
E eu fui percebendo, então, que a história do crime em si não era uma coisa tão, a mim, pelo menos, não era algo tão interessante. A história do crime, na verdade, ela começou a ser pano de fundo para a história dos investigadores. Foi aí, então, que me veio a ideia de criar personagens fictícios, mas que a história fosse contada a partir do olhar dessas figuras. São figuras que não existem, são pessoas que eu inventei, mas paralelamente a isso também tem a história verdadeira, contada exatamente como está, lá nos autos, né? E os diálogos que existem nos livros, evidentemente, são todos suposições minhas, né? Porque são cenas baseadas nas histórias contadas, tanto dos interrogatórios, quanto dos depoimentos das testemunhas. E o meu grande trabalho, na verdade, foi criar uma narrativa atraente para o leitor, que houvesse um arco consistente, até porque é um romance policial, ele tem essa cara de thriller, mas é um romance policial que todo mundo já sabe qual é o final dele, né? Na verdade, a gente já sabe quem é o tal do assassino logo de início. Então, isso para mim não era a coisa mais importante, manter aquele mistério, blá, 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 porque todo mundo já conhecia. O meu prazer sempre foi contar histórias de investigadores. Isso é o que me faz sentar para escrever, isso é o que me faz ter prazer em ler um bom livro. E o livro da Suzane Richthofen, antes de ser o livro sobre o crime que ela cometeu contra os pais, é fundamentalmente um livro sobre investigadores da Polícia Civil de São Paulo, não de outra, só de São Paulo. Entendi. Muito interessante. Aproveitando, eu acabei tampando aqui que eu fui pegar um livro, pegar os livros, mas olha, aproveitando, eu queria que você falasse do livro Toupeira, né? O livro Toupeira. Também Toupeira. E conta a história, né, do assalto, do furto, na verdade, furto do Banco Central. Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro eu tenho que... Também Eu já notei que o senhor, como é um homem da área, né, dá um susto assim, né, quando a gente fala do assalto ao Banco Central, mas a gente sabe que o nome não é esse. Mas foi o livro, originalmente, ele ia se chamar só Toupeira. E aí eles queriam um subtítulo, a editora, e eu sugeri, então, colocar a história do furto ao Banco Central. E aí falaram que a palavra furto é uma palavra muito técnica, né? Que o público talvez ele não se sentisse tão atraído, que a palavra assalto tem um charme próprio, né? Enfim, mas o livro, a história do livro Toupeira é muito interessante, porque eu tinha um blog na época quando eu era investigador, um blog que eu mantinha na internet, na época do boom dos blogs, onde naquele momento da internet, quando não existiam as redes sociais. Então, os internautas, a coisa mais interessante que havia eram os blogs, né? E eu entrei nessa onda, criei um blog, e o blog, na verdade, eram crônicas, eram historinhas pequenas, eram noveletas que eu contava a minha rotina, o meu dia a dia. Muitas vezes eram mentiras, as coisas ali nem sempre eram verdades, mas eu me divertia com aquilo. Quando eu saí da polícia, eu me senti livre para poder publicar essas histórias. Eu fiz o livro, então, com dinheiro do meu bolso, lancei o livro com a minha grana e vendi pela internet, 1 a 1. E esse livro foi correndo, que é o livro ponto 40. Essa edição que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a edição já lançada pela editora Veneta. Mas eu tenho uma aqui, eu não vou achar agora, evidentemente, a edição original, que eu lancei com o meu dinheiro, que tem uma outra capa. E nessa época, então, caiu no ouvido de uma repórter da Folha, que havia um ex-investigador, que havia lançado um livro que já tinha vendido uma quantidade razoável, sozinho.
E aí saiu uma matéria na revista da Folha à época, né, sobre isso. E eu, oh, beleza, ok, bacana, né? E toca a vida para frente. Aí, dali uns 15 dias, me ligaram lá da editora Planeta, fui chamado lá, e aí o editor, à época, ele sentou e falou: Roger, nós gostaríamos que você fizesse para a gente uma coleção de livros onde você vai ficcionalizar grandes crimes. Eu fiquei assim, putz, grila, claro que eu aceito, né? Não sei nem do que se trata, mas aceito. E aí eles me deram a ideia, olha, a gente queria começar com o do furto ao Banco Central. Falei, puxa vida, é um negócio que eu não tinha contato algum, sabe? Não, assim, sabia, era um crime muito famoso, mas eu não tinha aquela familiaridade com ele, sabe? Eu não tinha contato com as pessoas envolvidas na investigação, ao contrário do livro da Richthofen, que eu tive contato com alguns colegas que participaram dessa investigação. E, enfim, fui para Fortaleza, tive a sorte de encontrar também os autos lá, disponíveis, mas muita coisa também do processo ele estava disponível pela internet, na Justiça Federal, e eu fui recontando então essa história. No meio, e assim, não, mas assim, novamente me deu um branco, né? Eu falei, mas o que tem de interessante nisso? Por que eu vou fazer um livro, um livro que vai chamar a atenção? Eu não sou jornalista, né? Eu não tenho a pretensão de fazer um livro de investigação, uma obra investigativa que vai trazer novas informações e tal. Eu sou um escritor de ficção. Eu adoro contar histórias, eu adoro narrar, eu adoro a literatura ficcional. Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse livro? Porque se eu for só contar aquilo que está no processo, vai ficar uma coisa muito banal, né? Vai ficar assim, monótona. E aí, mais uma vez, eu tive que me arvorar das lembranças dos amigos da Polícia Civil de São Paulo. Me lembro mais uma aí, eu me lembrei, né, conforme eu ia lendo aquele processo, eu fui lembrando dos nomes, sabe? Tanto das pessoas que tinham sido presas e das pessoas que tinham morrido. Eu falei, caramba, mas esse cara ele morreu em São Paulo, eu lembro dele na época. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa, cara. Assim, me deu aquele estalo, porque durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que quem cometeu o crime, na verdade, foi uma holding, né, entre o PCC aqui em São Paulo com alguns ladrões, com alguns roubadores lá do Nordeste, que tinham muita experiência com roubo a banco. E depois que eles conseguiram subtrair aqueles 280 milhões que foram contabilizados, né, porque sabe-se que o dinheiro que foi levado de Irá era uma quantia muito maior que essa. E esse dinheiro todo veio para São Paulo. A maioria desse dinheiro veio para São Paulo e veio para o bolso dos integrantes da facção do PCC. Isso em 2005. O que houve, então? O furto ao Banco Central foi em agosto de 2005. A partir aí de outubro, novembro de 2005, começou a ter aqui em São Paulo um aumento assim vertiginoso de crimes de extorsão, que é o famoso crime de concussão, né? É isso mesmo? Que foi cometido por policiais civis aqui em São Paulo. Isso eu ouvia, mais uma vez, da boca de colegas à época, na época que eu ainda era investigador, dizendo, olha, a coisa tá feia, porque está todo mundo correndo atrás disso. Alguns colegas sabem onde é que esses roubadores estão com esse dinheiro, estão indo atrás deles para sequestrá-los e para tentar tomar deles a grana. Foi aí, então, que eu encontrei a minha história. Mais uma vez, eu usei de toda
a vida que eu passei como investigador para tentar resgatar isso de uma forma ou outra. Por quê? Depois que houve o furto ao Banco Central, o dinheiro veio para São Paulo. E muitos policiais começaram, então, a ir atrás dos integrantes do PCC para tentar tomar esse dinheiro deles. Isso começou a ficar, isso tomou uma dimensão assim, que nunca tinha se visto antes, ao ponto de um investigador sequestrar o afilhado do Marcola. Lembra disso, doutor? Isso foi em Suzano, né? E isso talvez a gota d'água para o grande levante que teve no ataque de maio de 2006 aqui em São Paulo. Teve toda aquela história que os líderes da facção eles estavam sendo removidos, né, de uma prisão para outra, mas isso foi de um tal desaforo. Houve ali uma quebra da confiança que existia entre a Polícia Civil com o PCC. Uma das coisas que eu me orgulho, eu fiz poucas coisas na vida das quais eu me orgulho, e essa é uma delas. Eu na época que eu lancei o livro Topeira, isso foi em 2010, eu contei essa história. O furto no livro, ele ocupa aí em torno de 50 páginas, ele está com 200 e alguma coisa. O furto em si, ele é simplesinho, não tem muita coisa para se dizer sobre ele, além daquilo que está nos autos, e uma coisa que eu sempre faço é não ir além daquilo que está nos autos, né? Até por uma prudência jurídica. A partir da metade do livro é que a história começa, para mim, pelo menos, a ficar mais atraente. Que é quando eu começo, então, a recontar como é que os ladrões lá que cometeram o crime no Nordeste começaram a ser sequestrados aqui em São Paulo, como é que eles começaram a morrer na mão de alguns policiais aqui em São Paulo, e como é que surgiu o ataque de maio de 2006. E aí, à época, houve muita polêmica sobre isso, né? Diziam que eu estava inventando, que a coisa não era bem assim, tal. E isso em 2015, a Clínica de Direitos Humanos de Harvard lançou uma pesquisa imensa, com alguns dados estatísticos de crimes de São Paulo, demonstrando o aumento vertiginoso dos crimes de extorsão durante as vésperas dos ataques de maio de 2006, que foram cometidos por policiais contra integrantes do PCC. Se eu não me engano, esse estudo está disponível na internet, ele se chama... Achak, a história é do Achak. Eu vou mandar para o senhor esse link mais tarde. Mas, mais uma vez, diga. Não, interessante. Eu confesso que no período eu era um plantonista na capital. Nos ataques eu estava trabalhando, mas eu não tenho informações sobre a origem e tudo mais, né, sobre essas questões. Mas é muito interessante. Muito legal mesmo. Eu quero dar uma olhada. Quando puder mandar, depois eu vou manda para o senhor. Sim, manda para o senhor. Legal. Muito legal. Agora, também, você escreveu O Amor Esquartejado, né? Sim, sim. O assassinato, né, do executivo daquela empresa, né? Exato. Esquartejado e muito interessante também. Muito legal. E você podia falar um pouco também, pessoal que não tem o livro, que não tenha lido. Mais uma vez, seguindo essa linha, né, de se contar uma história de pano de fundo para um crime que teve uma grande repercussão na mídia e na opinião pública, na época do crime, isso foi em 2012, esse livro ele tem uma peculiaridade, ele foi lançado assim, o crime, se não me engano, foi em junho, em outubro o livro já estava pronto. Foram 3 meses, foram os 3 meses mais intensos meus, assim, com a literatura. E, novamente, uma história que tinha me chamado
atenção nisso, em 2012, doutor, eu não sei se o senhor está lembrado, mas houve um segundo momento de ataques do PCC, dessa vez é principalmente contra PMs, né? Foi durante assim 6 meses de ataques intensos. Não sei se chegaram a 200, mas certamente passaram de 100 mortes à noite. Toda noite tombava algum PM. E isso era um negócio que tinha me chamado muito a atenção, porque pelos corredores das delegacias, novamente havia uma história em paralelo. Se dizia que isso era uma retaliação do PCC contra o secretário de Segurança Pública à época, que era o Ferreira Pinto. Era isso, né? Então, mas esse já é do matar alguém, né? Não. Do matar alguém. Também. Mas... Mas ele conta isso. Do executivo. Entendi. Aqueles esbarros, assim. Na verdade, o livro Matar Alguém, ele é uma continuação do Amor e Quartejado. Muito embora alguns personagens morram nele, mas imediatamente em seguida eu já os ressuscito como bom autor que sou dono da vida deles, né? E no livro do Amor, havia no início também uma história de que o crime poderia ter sido cometido não só pela esposa do Matsunaga, mas também por uma outra pessoa que teria dado auxílio a ela. E no começo de tudo, suspeitou-se que quem teria dado auxílio a ela era alguém que fazia a segurança privada do Matsunaga, que por uma coincidência ou não, era um PM. E a partir desse mote, então, foi que eu desenvolvi toda a história do livro. A história do livro, mais uma vez, é um pequeno pano de fundo para essa grande narrativa de se descobrir realmente quem foi a pessoa que deu apoio à esposa do Matsunaga para que ela cometesse o crime. Claro, mais uma vez, o livro foi escrito baseado estritamente naquilo que está na ação penal. Então eu não fujo disso. Okay? O final também todo mundo já conhece, né? Todo mundo já sabe qual foi o relatório final do delegado, todo mundo já sabe qual foi a sentença, né? Então a história ela toma outro rumo em certo momento, tem um plot ali que ela termina naquilo que todo mundo já sabe como é. Mas a grande maravilha, que eu adoro esse livro, é o fato de como a história é contada, mais uma vez, pelo olhar dos investigadores e como é que eles chegaram ao final da investigação vivos. Sim. É muito interessante, né? Eu tenho um amigo que participou, né, nessa investigação e ele fala até mesmo que foram feitas algumas pesquisas em fontes abertas, principalmente um site de classificados, que eles teriam até conseguido, né, algumas imagens da autora do crime, né? Da esposa do executivo, né, do Matsunaga. Sim, ela era uma das meninas que se ofereciam lá no site M-Class, né? Exato. Tanto ela quanto a amante, né, que foi o pivô desse crime todo. A amante não ficou presa preventivamente, mas parece que esse da segurança, ele chegou a ficar preso? Não tenho, eu confesso que eu não recordo ao certo. Não. Isso daí foi uma história que só surgiu no início, mas logo ela se esclareceu de uma maneira muito convincente, mas para mim ainda é a melhor coisa que havia. Nesse caso tem um aspecto muito curioso. Tem um dos investigadores que atuaram nesse crime, ele veio falar comigo, me deu uma bronca enorme. Falei, escuta, de onde é que você tirou essa ideia? E aí ele me contou, né? Ele me convenceu, depois de tudo aquilo que tinha sido feito, então, ele me mostrou o inquérito e me mostrou peça a peça, prova a prova. E disse, olha, não sei de onde é que você tirou isso, mas o livro é bom. Eu acho que ele está aqui na live, aliás. O Sérgio Hussein. É um deles. Eu não entrego as minhas fontes, doutor. Não, melhor assim. Sempre é melhor assim.
Não, eu peço perdão por falar o nome de um dos grandes amigos que estão na live, que é uma referência entre os investigadores de polícia que eu conheço. Mas eu me confundi, né, porque realmente, quanto ao matar alguém, você fala bastante sobre a questão do secretário de segurança, porque quando você começou a falar sobre o secretário, realmente, você aborda também essa questão do amor esquartejado. Mas o que acontece? O livro Matar Alguém, ele mostra uma imagem, ele mostra uma foto de um determinado período Da da Polícia segurança Civil. pública do Estado, né? Nossa instituição também, que alguns pontos são muito interessantes, né? Eu não vou me posicionar quanto a essas questões, mas quando você fala quanto ao secretário de segurança, então nessa mesma época, aí, de uma forma muito parecida, realmente teve um secretário de segurança que foi investigado, muito interessante. Esse livro, eu gosto muito dos 3 livros, mas esse livro foi por bastante tempo meu livro de cabeceira. Essa visão romanceada e também verdadeira que você apresenta é muito interessante. Eu acho que a nossa sociedade ela não tem ideia do quão grave é um secretário de segurança ser investigado por ter supostamente criado uma central de interceptação telefônica. Exato. Isso, à época, para mim foi um choque, mas assim, foi uma manchete de uma semana que já se dissipou e que ninguém mais soube. Eu falei, não, cara, essa história precisa ser contada de uma maneira mais profunda, com mais análise, e ela precisa ficar registrada de alguma forma na história. Porque esse tipo de coisa não pode passar em branco da forma como foi. Simplesmente assim. Havia, então, naquele momento histórico dos ataques de 2012, porque o PCC ele teve 2 grandes atos em São Paulo, em 2006 e no segundo semestre de 2012. Foi quando houve os 2 grandes embates, né, entre o crime com a polícia, seja com a civil ou seja com a militar. Mas em 2012 o fogo foi mais centrado na polícia militar. Porque havia aí alguns boatos de que a Rota estava entrando com uma força muito grande contra alguns líderes, né, dessa facção, e isso desagradou ao PCC. São teorias sobre esses fatos, né? Sim, sim. Mas assim, é muito importante. Eu já ouvi das mais variadas também. Enquanto ficcionista, que direcionaram contra policiais militares. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu lembro que havia noites assim de 8 a 10 PMs morrerem em ataques, né? Eu, como ficcionista, eu posso ter a liberdade de contar essa história por essa perspectiva. É por isso que eu não me julgo jornalista, eu não me julgo investigador, eu não trago nada novo. Tudo que está contado nos meus livros já existe aí na imprensa, já existe aonde for. A única diferença que eu faço é dar um tratamento literário àquilo, né, para torná-lo uma narrativa mais agradável. Eu gosto muito desse Matar Alguém, principalmente pelo documento histórico que ele explora, pelo momento histórico que ele se debate. E, por curiosidade, é o único livro lançado pela Planeta que não tem nenhum grande crime, assim, que teve grandes repercussões, né? Na verdade, foram vários microcrimes, mas que para mim chocou muito. Então, foi um desafio para mim, né? Sair dessa posição cômoda que eu tinha, que eu vinha tendo até então, de sempre pegar um crimezinho pronto, que já tinha aquele todo trabalho de marketing atrás, né? Já feito pela imprensa, e só reconstruir a história a partir dos autos. Isso, para mim, era muito cômodo. O Matar Alguém, nesse sentido, para mim, foi um grande desafio. Perfeito. Eu queria até te perguntar uma questão interessante aqui. Por que você acha que existem tão poucas obras brasileiras que ficcionalizam a investigação criminal? Porque isso é uma realidade. Além dos seus livros,
eu confesso que eu nem conheço outros autores que apresentam essa versão ficcionalizada de grandes investigações. Nós temos muitas obras jornalísticas, né? Grandes obras, maravilhosas até. Aliás, só sobre o crime da Susan Richthofen, creio eu que deve existir aí mais uns 2 ou 3. Me lembro agora do livro da Ilana Kazoy, que também é um ótimo livro, mas também tem uma outra pegada, né? Exato. Ela romance, né? Tem uma grande dificuldade jurídica nisso tudo. Foi só há poucos anos, né, que o STF ele autorizou que se construísse, que se escrevesse biografia sem que o biografado precisasse autorizar isso. Então, para quem escreve, isso é um perigo muito grande. Para a editora, que faz um grande investimento nisso, né, em ter que editar essas obras e não saber se ao final disso tudo ela vai poder vender ou não. Então, isso barra um pouco essa história de se ficcionalizar crimes, da maneira como eu faço. Fora isso, eu noto também a grande dificuldade que os nossos autores têm para falar sobre a Polícia Civil. Para falar, principalmente, não só sobre a Polícia Civil, mas sobre a segurança pública brasileira. Nós estamos intoxicados pela polícia que nos é mostrada pela mídia, nos filmes, nas séries, né? E que vem lá do estrangeiro. Só que é uma polícia que não se adequa à realidade brasileira, tanto pela metodologia usada, tanto pela forma como a investigação ela é conduzida, mas principalmente pelos seres humanos que compõem essas polícias. A polícia brasileira, os seus servidores fazem parte de uma classe social que nem de perto se assemelham à classe social do qual os policiais dos Estados Unidos e da Europa pertencem. Isso pode parecer uma grande besteira, mas na verdade isso influencia a forma como a investigação brasileira é feita. Eu não sei falar sobre ficção policial, não sei fazer romance policial sem tocar na nossa grande ferida, que é a política de segurança pública brasileira. Para mim, o grande mote, a grande crise é a relação que existe entre delegado, investigador e a equipe de investigação com o governo que ocupa o poder político de uma época. Isso é mais interessante do que o crime em si. E é nesse aspecto que eu exploro. Só que para ter essa expertise, você tem que ter saído das trincheiras. Eu digo que você tem que ter saído, porque, infelizmente, quem ainda está na linha de frente é proibido, por lei, de falar absolutamente qualquer coisa que desagrade ao governador. O senhor, por exemplo, está na frente de um homem que foi condenado pelo Estado por um crime de opinião política. Isso em 2000... Sim, assim, depois da nova Constituição de 88, eu não conheço uma outra pessoa que foi condenada por ter emitido uma opinião como eu fui. Eu fui suspenso da Polícia Civil por 30 dias por ter manifestado uma opinião que desagradou ao governador. Eu fico imaginando assim, eu só escrevo hoje, hoje eu só tenho o grande prazer de escrever porque, infelizmente, eu saí da Polícia Civil. Né? A maneira como eu escrevo, a maneira como eu conto a história, seria impossível disso ser feito ainda pertencente aos quadros da Polícia Civil, que é um lugar ainda que eu tenho extremo carinho, que eu tenho muito respeito, que eu admiro muito. Mas eu acho que esses 2 pontos são as coisas principais assim, que impedem, que não permitem que histórias reais sejam ficcionalizadas. É a dificuldade que uma pessoa comum tem de enxergar o crime, porque quem
está dentro da investigação tem uma visão privilegiada do crime. O crime enquanto fato social. Uma das coisas que eu agradeço de coração para a Polícia Civil foi ter me dado essa posição, esse olhar privilegiado de olhar sobre um crime. De você bater o olho em um BO e sacar, meu, isso não é só isso. De você colocar os olhos no depoimento de alguém, no interrogatório de alguém, e falar, cara, eu tenho certeza que esse interrogatório ele foi conduzido para tal lugar por causa disso, disso e disso. Sabe? Isso é o tipo de coisa assim, que só a experiência de estar atrás de um balcão, de ter feito plantão, sabe? De ter dado cana na rua à noite, de ter entrado numa biqueira sem saber se tinha arma lá dentro ou não, de você trabalhar com uma equipe sem saber se você está sendo vendido ou não pelas pessoas que estão ali com você durante 24 horas. Aquela tensão de você estar na sua sala, mas que a qualquer momento você sabe que a corregedoria pode entrar pela porta dentro, e se você nem saber por quê, você vai preso. É tudo isso, sabe, que constrói um crime brasileiro. Não é só aquilo que vai escrito no inquérito. Aquela pecinha formal, para mim, é só um décimo do que o crime verdadeiro é. Eu acho que é isso que me transforma, é isso que me faz sentar, é para escrever, sabe? Olhar um crime e falar, meu, isso tem muito mais. É interessante. Eu tenho uma coisa aqui também, é para dizer para o senhor, os colegas que estão aí hoje na sala, muitos leitores meus, talvez eles não tenham contato, assim, tanto contato assim com a área da investigação, mas para quem não sabe, o Dr. Igor é uma das sumidades da área de investigação tecnológica do Brasil. Ele tem um livro muito bom, né, que ele é referência para todo mundo que atua na área, que é o Tratado de Investigação Tecnológica, né, doutor? E Recentemente, realmente, foi publicada essa obra, eu só coordeno essa obra, mas em 2018, eu publiquei pela editora Brasport a coleção de Investigação Criminal Tecnológica, são 2 volumes, né? Encontra-se à venda no site da editora Brasport. Há um mês, nós lançamos o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica. Eu coordenei porque eu convidei 35 pessoas, referências nessa área da aplicação da tecnologia na investigação, sendo que um é colombiano, uma é argentina, um é português e 2 são espanhóis. E, além disso, escolhi, convidei autores brasileiros que temos trabalhado em conjunto, temos ministrado aula, capacitado pessoas para fazer parte dessa obra. E agora, mais recentemente, inclusive na data de hoje, está sendo lançado também pela editora Juspodium, a mesma do tratado, o Manual de Interceptação Telefônica e Telemática, que também tem esse objetivo, juntamente com 2 grandes amigos, o agente policial Adair Freitas Júnior e o investigador de polícia Oleno Garzella. Nós trabalhamos juntos aqui na região e são grandes amigos, grandes referências, e hoje está sendo lançado, inclusive na data de hoje, foi lançado pela editora Juspodium esse livro. E só uma outra questão também, essa questão da probidade dos policiais. Eu posso falar, a partir do momento que eu entrei, né, o que eu tenho observado, e também essa realidade nossa, que eu tenho vivenciado no dia a dia aqui na região de São José do Rio Preto, policiais com desvios, eles têm sido investigados, processados e têm sido demitidos a bem do serviço público, né? Então, felizmente, é essa realidade que atualmente eu tenho observado. Eu posso falar por agora, no período que eu estou trabalhando, e um período, a partir do momento que eu entrei, eu tenho visto casos assim, e penso que realmente esse é o caminho, saber realmente cortar na própria carne, caso necessário. E também, além disso, o outro aspecto é a questão da autonomia da polícia judiciária. É muito importante essa questão da autonomia financeira, autonomia administrativa,
Isso ajuda ainda mais os profissionais da segurança pública, no âmbito da polícia judiciária, que inclui polícia civil, polícia federal, trabalharem com mais independência para enfrentar o crime. Um ponto que é muito positivo e que eu tenho destacado sempre é a criação das delegacias especializadas em investigar corrupção. Isso começou ali na região de São José dos Campos, inclusive o delegado Francisco Sanini, delegado, professor, um grande irmão, ele esteve à frente dessa delegacia com outros grandes colegas, o delegado seccional Dr. Márcio, eles criaram esse setor, isso tem se espalhado, hoje já existem setores semelhantes na cidade de Jaú e outros lugares. E para vocês terem uma ideia, uma das ações da Polícia Civil ali na região de São José dos Campos, Guaratinguetá, eles prenderam uma Câmara dos Vereadores que apenas 2 vereadores não teriam sido presos. Que fantástico. Então esse trabalho, essa independência, junto com o trabalho forte da Corregedoria também, que tem que atuar sempre com independência, e tem trabalhado assim, isso ajuda muito. E um outro aspecto, por fim, uma lei orgânica nacional, né, atualizada, conforme os que é mais importante. Com esse tipo de fato grave que você passou e lamentável, porque realmente esse não é um caminho correto, né? Então, temos defendido a renovação da lei orgânica da Polícia Civil, a atualização conforme os ditames constitucionais, né, do Estado Democrático de Direito. Então, muito interessante. E só voltar naquele caso do livro da Suzane, vou tomar a liberdade de voltar, só para perguntar uma daquele livro. É uma dúvida que eu sempre tive. Que ponto daquele livro é meramente ficção? Né? Que ponto tudo é verdade, né? Eu gosto de dizer o seguinte, a história ela é verdadeira, ela é real, ela segue a trilha da ação penal e da investigação, ela não foge disso. Agora, as palavras colocadas na personagem Suzane Richthofen, dos irmãos Cravinhos e daquelas pessoas que são reais, mas ou que são citadas no inquérito, ou então que fizeram parte do inquérito de alguma forma, evidentemente é um diálogo meu. São palavras minhas, né, criadas a partir daquilo que essas pessoas disseram. Agora, o universo da investigação que orbita o crime é todo ficcional. Não existe nenhum personagem investigador, delegado que seja real. Aliás, são 3 personagens, né, que eles estão sempre presentes nas minhas obras, que é o Rodrigo, o Eduardo e o Maurício, que são as 3 etapas assim, da carreira de um investigador, né? Quando ele entra cheio de gás, querendo prender todo mundo, Exato. quando está mais ou menos ali. Policial civil, né? Também. Policial civil. E o Maurício é aquela figura que todo mundo conhece, que toda delegacia tem um, que é o tal do antigão, que é a pessoa que já está com raiva de tudo, que já viu muita coisa na vida, está desanimado, reclama, fala muito que é palavrão, mas está sempre ali, é para te ajudar. Então, são três figuras assim que eu tenho muito carinho por elas e que são mentiras, né? Que eu crio para poder contar essa história. Muito interessante, muito legal mesmo, e realmente é muito isso. E todo mundo passa por um pouco disso. Eu penso que aquele que ingressa na instituição tem aquele período de euforia, que quer fazer acontecer, né? Tem um período que isso vai se amortecendo, né? E chega um período realmente que o profissional já está cansado, né? Por isso que é tão importante a grande quantidade de concursos. Tem que ter muito concurso, tem que atualizar, né? Tem que renovar a instituição. Esse fundamental. Sangue novo é interessante, juntamente com o sangue antigo, né? Com esse pessoal com mais experiência. Isso aí é crucial, isso aí é fundamental. Temos defendido bastante. E por isso que é tão importante que o cidadão, que quando ele ingressa na instituição, que ele vai trabalhar lá com o pessoal mais antigo. E esse confronto, algumas vezes até um certo confronto entre eles, isso gera um resultado muito interessante, porque o profissional mais antigo evolui e o profissional que está iniciando evolui. Afinal, somos todos eternos aprendizes. E uma pessoa indagou sobre a estação rádio base, né? São as ERBs. As ERBs, né?
são as antenas de telefonia celular, no caso foi a lá, Porto Jesus, são as antenas de telefonia celular que toda ligação telefônica passa por uma antena dessa e essas informações, esses extratos ficam registrados. Não o conteúdo, hein? Por favor. O conteúdo de uma ligação telefônica não fica registrado, exceto se tiver uma ordem judicial determinando a interceptação, o que é muito incomum, muito difícil, porque existem certos requisitos da lei que trata da interceptação telefônica. A estação rádio base seria isso, né? Acho que ela, não sei se ela me perguntou ou se ela te perguntou isso. Né? Eu não li. Doutor, uma última dúvida minha. O senhor que leu o livro Matar Alguém, que é um especialista em crimes de tecnologia, o senhor já teve contato com aquela maletinha preta que o Eduardo usa? Então, a gente fala muito de verdade. Assim, por muito tempo isso foi uma lenda. Isso foi uma lenda urbana. Não existia. E desde que eu entrei, desde antes, como eu fui criado em uma delegacia de polícia, toda a minha trajetória foi dentro de uma delegacia de polícia em razão dos meus pais serem policiais, até hoje. Então eu passei toda a minha vida dentro de uma delegacia. E sempre houve esse boato, olha, tem a maletinha preta, isso não procede. Necessário uma interceptação telefônica, autorizada pelo Poder Judiciário. Sim, sim. Por outro lado, hoje eu sei que já existem, sim, soluções tecnológicas oferecidas a determinados governos, principalmente de países que existe um avanço ainda muito maior que o Brasil, né, nessa área, então, nessa área da inteligência cibernética, porque o Brasil está em um caminho muito interessante nessa área, mas temos muito a avançar, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Em alguns países isso já está mais cristalizado, né, esse avanço nessa área. E nesse caso, existem equipamentos que, em tese, permitem fazer isso, inclusive em um evento sobre hackerismo, há 3 anos, nos Estados Unidos. Isso foi demonstrado também no Brasil, posteriormente. Mas eles demonstraram a possibilidade de você trazer você montar uma estação rádio base e fazer uma interceptação naquela localidade, né? Tecnicamente isso é possível, existem soluções nesse sentido, mas esse tipo de solução não é nada comum aqui no Brasil. Isso fica um pouco fora da nossa realidade brasileira, mas é muito comum. Olha, tem uma maleta preta que ele vai ser. Eu não queria terminar esse nosso bate-papo sem ouvir isso do senhor, porque eu também nunca tive contato, mas ouvia muito, né? A vida toda, eu ouvi também. Sobre isso, que é um serviço de arapongagem, né? É um serviço, é um crime que se comete, mas é um crime muito útil. E sempre que vieram. Uma coisa. Mais do que qualquer recurso tecnológico, hoje, as fontes abertas, que são aquelas informações que estão disponíveis das pessoas, open source. Que isso mostra mais ainda um raio-x que é aquela pessoa. Muitas vezes até mais do que um eventual afastamento de sigilo. Porque as pessoas estão muito vulneráveis, as pessoas estão oferecendo a sua intimidade, a sua privacidade pelas suas redes sociais. E isso faz com que as informações, que não seja necessário nenhum recurso tecnológico para esse fim. Eu queria também te emendar uma pergunta, que eu tenho medo de acabar o horário, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas uma pergunta que também eu não poderia deixar terminar o tempo sem te perguntar. Uma dúvida minha, eu acho que boa parte do pessoal que está assistindo. Como que se começa a escrever ficção? E, em especial, como que se começa a escrever ficção policial, um romance policial? Como que você vislumbra isso? Qual seria o primeiro passo para esse fim? Escrever ficção eu acho que é uma coisa nata nossa, ela é inerente ao ser humano enquanto reprodutor de histórias orais, né? Existe toda aquela tradição de oralidade que nós trazemos aí de uma época primitiva. Aliás, uma das características que nos torna humano através da linguagem, nós temos a capacidade de acreditarmos em algo que não existe.
né? Seja na fé, seja em uma autoridade, seja nas questões de hierarquias. Partindo disso, dessa capacidade que todo ser humano tem de contar histórias, ficcionais ou não, para a narrativa, eu acho que tem muito mais um bloqueio do indivíduo do que uma insegurança em ter certeza se aquilo vai agradar ou não ao outro. Uma coisa eu percebi, sabe? Se você tem vontade de escrever, cara, escreva uma página, escreva um parágrafo, faz um parágrafo, escreva dois, escreva três. No outro dia escreva mais três, sabe? Você tem que ter a disciplina e um compromisso com você mesmo de que você vai escrever. A parte mais difícil é vencer essa resistência, sabe? É ter certeza que aquilo que eu escreva, por mais que não seja algo erudito, por mais que não atenda a todos aqueles requisitos da ABL, né? Existem pessoas que vão ler aquilo que você escreve. Existem pessoas que vão gostar de coração. Não é porque são seus amigos, não. Mas são pessoas que admiram realmente a maneira como que você conta uma história. Eu acho que cada indivíduo tem uma maneira, tem um estilo próprio. E respeitar esse estilo é o mais importante. Então, a parte mais difícil é essa. É ter coragem de sentar para escrever.